promessa é alguém que é chamado por Deus a vivenciar grandes aventuras, né? A vivenciar grandes experiências sobrenaturais. Esse mesmo Abraão que é chamado por Deus em Gênesis capítulo 12, é o mesmo Abraão que em Gênesis capítulo 15 nós vamos ver Abraão desanimado porque diz que depois de muitos dias, quem sabe passaram-se 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, e o Senhor já não se revelava mais a Abraão. Foi quando o céu contempla Abraão dentro de uma tenda, talvez desanimado, desacreditado, talvez frustrado, assim como eu e você. Abraão é o pai da fé, mas é alguém sujeito a falhas, erros, limitações, né? Inclinações físicas, carnais, mas a Bíblia diz que o Senhor naquele dia viu a necessidade de Abraão ouvir a voz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor visita Abraão naquela tenda, chama Abraão para fora e diz: você pode contar as estrelas do céu? Assim será a sua descendência, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo de número 22, não é muito diferente. E segundo a Midrash, o conto judaico, dizem que Abraão, ele parou de oferecer sacrifícios a Deus e priorizou Isaac, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o lugar que pertence a Deus passou a ser mudado, né? Abraão mudou os planos. Em vez de permanecer como Deus no seu primeiro plano, Abraão coloca Isaac, segundo a tradição, segundo o conto judaico, como prioridade ao seu filho. E isso deu legalidade à acusação. O inimigo, quem sabe, né, acusou a figura de Abraão, porque Abraão, como eu disse aqui, foi chamado por Deus para viver grandes desafios, e Abraão, em um dado momento, deixa de priorizar a figura de Deus, né, o lugar que pertence a Deus, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, louvado seja o nome do Senhor, e por conta disso, a sua fé será provada, aleluia, e o Senhor ordena a Abraão para que o seu filho, o seu único filho, fosse sacrificado. E o Espírito Santo, ele palestrou meu coração através desse texto, porque muitas vezes, irmão, as promessas que se cumprem na nossa vida, quando nós não tomamos um certo tipo de cuidado, de cautela, pode roubar o espaço que pertence ao Senhor. E o Senhor me fez essa pergunta, e também te faz essa pergunta nessa noite. O que tem roubado o espaço de Deus na sua vida? Qual é o Isaac que você precisa sacrificar? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão toma agora o seu filho, e o Senhor diz a Abraão: Abraão, vai para o Monte Moriá, e ali você sacrificará o seu filho. Sabemos que o nosso Deus, ele não recebe sacrifício humano. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção nesse texto, irmão, é que por mais difícil que foi, essa ideia manifesta de Deus na vida de Abraão parecia ser algo louco, sem sentido. Mas Abraão, ele obedeceu. Abraão, ele obedeceu, ele seguiu, aleluia, as ordenanças do Senhor. Abraão, ele foi aonde Deus havia designado a Abraão que fosse. A Bíblia diz que Abraão agora subindo o Monte Moriá, em silêncio, quem sabe, né? Questionamentos, quem sabe, aleluia, Abraão não querendo perder o seu filho tanto desejado, aquela promessa que ele tanto esperou, mas o que na verdade estava em jogo era a prioridade. E muitas vezes, irmão, o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele toma um choque de realidade, um despertamento. Aleluia, porque nada pode roubar o espaço de Deus no nosso coração. Ele ainda continua sendo
Louvado seja o nome do Senhor. A prioridade. E a Bíblia diz que quando Abraão sobe ao monte, Abraão está juntamente com seu filho. Ali está a lenha, isso me chamou a atenção, porque a lenha é a madeira. E em Deuteronômio capítulo 20, Moisés, quando escreve o seu livro, ele ali diz que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Eu acho isso lindo porque em Isaías 54, versículo 7, diz que ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, e não abriu a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Abraão está com seu filho Isaque, está com o cutelo é um objeto cortante, que seria cravado no peito de Isaque, quando Isaque fosse colocado ali como sacrifício, como oferta. E Cristo, ele foi moído na cruz. Cristo, ele sofreu todas as humilhações possíveis, as dores, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, nessa noite, para entendermos o real propósito da salvação, porque alguém precisou sofrer lá atrás, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar de uma liberdade em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Hebreus capítulo 2, do verso 14 ao 15, diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor. A ideia é que Isaque fosse sacrificado, mas no plano da eternidade, aleluia, já havia um cordeiro preparado para ser oferecido no lugar de Isaque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora, quando eles chegam no lugar do sacrifício, há todo ali um preparo, louvado seja o nome do Senhor. A lenha, ela é armada ali no altar do sacrifício. Isaque, ele é amarrado. Abraão, ele prepara o cutelo para encravar, aleluia, aquele objeto cortante para sacrificar o seu filho. A Bíblia diz que o Senhor lhe brada dos altos céus. E o Senhor diz: Abraão, Abraão, não toque no menino. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus preparou, aleluia, um cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, no lugar do sacrifício do seu filho, aleluia. Nós estávamos assim, destinados à morte, ao castigo, à ira de Deus. Isaías vai dizer que o castigo que trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E nós estamos, aleluia, nesse momento aqui de ceia, de reflexão, iremos participar do sangue, aleluia, que foi derramado, sangue precioso no madeiro, que fez propiciação dos nossos pecados, através de alguém inocente que se fez maldito no nosso lugar, aleluia, que obedeceu mesmo diante das circunstâncias, louvado seja o nome do Senhor, se manteve mudo, calado, aleluia, sofreu o peso do pecado, a angústia da morte no Getsemane. Nós sabemos que Cristo suou, transpirou gota de sangue, porque a opressão, a pressão, o peso do pecado sobre a vida de Cristo era muito grande, irmão, louvado seja o nome do Senhor. E mesmo diante desse desafio, aleluia, ele não levantou nenhum questionamento, mas ele entendeu que o propósito que o céu havia designado para ele precisava se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E se cumpriu. Cristo, aleluia, sofreu, padeceu, sentiu a agonia da morte, permaneceu em silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi a oferta viva. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a oferta perfeita,
aleluia, e por causa da sua morte, do seu precioso sangue derramado naquele madeiro, irmão, os nossos pecados, eles foram perdoados, uma dívida impagável, não tínhamos como nós pagar essa dívida, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus, com o seu olhar de misericórdia, e graças a Deus por isso, irmão, porque nenhum de nós teríamos essa condição de pagar essa tamanha dívida, uma dívida impagável, mas alguém, aleluia, perfeito, eterno, glorioso, decidiu descer em forma de homem, aleluia, e passou pelas circunstâncias como eu e você passamos, sentiu fome, sentiu sede, foi desprezado, foi caluniado, foi perseguido, foi ameaçado, quase mataram a Cristo, aleluia, mas em todas essas circunstâncias, assim como Abraão, em todas as circunstâncias da sua caminhada, na sua trajetória com fé, decidiu não reclamar, decidiu não questionar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e em silêncio, mesmo doendo, mesmo difícil de entender, Abraão falou: Senhor, a tua fé é maior que a minha razão, aleluia, Senhor, a tua fé é maior que os meus questionamentos, louvado seja o nome do Senhor, Senhor, que a tua vontade, ainda que me doa, ainda que me faça sofrer, aleluia, eu seguirei confiante, aleluia, nas tuas promessas, louvado seja o nome do Senhor. E eu costumo dizer, irmão, que evangelho é caminho sem volta. Porque Abraão poderia muito bem retornar. Não, isso é loucura. Eu não vou sacrificar o meu filho. Mas ele, perseverou. Louvado seja o nome do Senhor. E no lugar de Isaac, Deus proveu o cordeiro, aleluia, para o sacrifício. E nós louvamos ao nome do Senhor, aleluia, porque o castigo, irmão, estava designado na nossa vida, mas Cristo, aleluia, decidiu ir na frente, decidiu se entregar por amor de mim e de você, louvado seja o nome do Senhor, e por causa disso nós estamos aqui, aleluia. A graça não é barata, irmão, nós não vivemos a hipergraça, não, a graça é o preço da renúncia, é o preço da obediência, louvado seja o nome do Senhor, ainda que seja difícil, ainda que sofra, ainda que doa, precisamos permanecer e não abrir mão do propósito que o céu designou para a minha e para a tua vida. Tu pensa que foi fácil para Abraão? Não foi não, irmão. Não foi, Abraão também sofreu, passou por muitas situações, mas decidiu permanecer. E a diferença é essa, irmão, por causa da decisão de você decidir permanecer, louvado seja o nome do Senhor. Essa graça de Deus, irmão, ela tem sido derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, louvado seja o nome do Senhor. Abraão nos dá a ideia do próprio Deus. Isaac nos dá a ideia de nós mesmos, a igreja. E o cordeiro que estava preso no arbusto, o próprio Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, lá no versículo 8, versículo 9, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali, Abraão ali um altar, e pôs em ordem as lenha, e armou a Isaque, o seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu único filho. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nessa noite nos faz uma pergunta, qual é o seu nível de entrega, irmão? Como tem sido o nosso nível de entrega? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso Isaac para entendermos que o preço maior ainda é obedecer à voz de Deus? Aleluia. Ainda que o mundo, aleluia, te ignore, ainda
que o mundo te rejeite, louvado seja o nome do Senhor, o preço da obediência continua sendo, louvado seja o nome do Senhor, a melhor parte, irmão. Aleluia, nós vivemos um tempo muito difícil, onde os cristãos estão querendo, aleluia, entrar dentro da forma do mundo, estão buscando aplauso, reconhecimento, porque não querem, aleluia, viver o verdadeiro preço da renúncia, da rejeição. Eu sei, irmão, que a rejeição dói, eu sei que a perseguição também é calúnia, mas a Bíblia diz e nos ensina que tudo isso faz parte do processo, e nunca esqueçamos que nós somos a miniatura, ainda que seja, mas nós precisamos seguir o modelo de Cristo, o modelo da obediência, ainda que a nossa obediência, ainda que o preço da nossa renúncia venha a causar insatisfação dentro da nossa casa, no seio da nossa família, louvado seja o nome do Senhor, mas nesta noite o Senhor está dizendo, olhe para o preço, aleluia, e valorize o poder da minha obediência, porque é melhor agradar o coração de Deus, irmão, do que agradar o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e graças a Deus que nós nesse tempo difícil, complicado, mas eu louvo ao Senhor porque Deus tem preservado os dele. Deus tem nos feito entender o real valor e sentido do preço da obediência. Nem sempre obedecer será fácil. Haverá momentos, irmão, que por causa da sua obediência, portas vão se fechar. Haverá momentos que pelo preço da sua obediência, amizades, alianças serão quebradas. Haverá momentos, aleluia, que por causa do preço da obediência, aleluia, você será difamado, aleluia, a tua casa será perseguida, mas Cristo falou para Jeremias, Jeremias, por causa do preço do meu chamado, aleluia, não será fácil você falar aquilo que eu determinar, o que eu colocar na sua boca. Eles pelejarão contra vós, mas não prevalecerá contra ti, porque eu sou Senhor para dar vitória, aleluia. E uma coisa, irmão, que deixa o inferno incomodado é um crente que obedece. Não é aquilo que a gente fala, que a gente prega ou que a gente faz, são as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nesse cenário difícil, delicado, Satanás vai se levantar para dizer, olha, é melhor, aleluia, continuar valorizando a Isaac, porque colocar Deus em primeiro plano vai doer, vai fazer você abrir mão de muitas coisas, vai fazer você abrir mão de conforto, vai fazer, aleluia, você se tornar uma pessoa impopular. Ei, querido, aleluia, mas o mistério com Deus, a sua vontade e a sua vocação para a minha e para a tua vida continua sendo o preço da obediência. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que o inferno esteja se levantando para dizer, aleluia, que não vale a pena obedecer, não vale a pena ser fiel a Deus, em um tempo de libertinagem, em um tempo de facilidade, aonde tudo é muito fácil, aonde não tem nada a ver, é normal, faz parte, há poder no nome, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A ordem de Deus para a nossa vida nessa noite é essa: obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que em Berseba, Abraão, ele levantou um altar em glorificação ao nome do Senhor. Abraão sobe com Isaac, aleluia, talvez desanimado, talvez com a sua fé confusa, talvez não entendendo a princípio ali o real propósito de Deus, mas quando Abraão chega no lugar do encontro, aleluia, a sua fé, o seu ânimo, o propósito de Deus na vida de Abraão é reativado. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, há pessoas aqui no nosso meio que têm vivido um período circunstancial, têm vivido um tempo de adversidade, aleluia, talvez não entendendo, talvez mesmo obedecendo, mesmo fazendo a vontade do Senhor, mas
nós parece não fazer sentido a sua realidade. Ei, querido, descansa o seu coração, acalma a sua alma, louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que Deus te deu como promessa não vai precisar ser sacrificado. Louvado seja o nome do Senhor. Você está na escola, na pedagogia de Jeová, a sua fé está sendo formada, o seu caráter está sendo formado, aleluia, a sua intimidade com Deus está sendo fortalecida na subida para o Moriá, e lá no Moriá, irmão, aleluia, há um encontro marcado de Deus para minha e para a tua vida, e no Moriá, eu e você viveremos experiências magníficas para a glória do nome do Senhor. Se coloque de pé que eu vou orar pela sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, em nome de Jesus, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, diante desta palavra, nós queremos te louvar, queremos, Senhor, te agradecer, Pai querido, porque entendemos, Pai, que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Senhor, o nosso coração, o altar do nosso coração, ele pertence a Ti, Senhor. Ele não pode ser dividido, Senhor. Ele não pode ser mudado. Aleluia. E que a nossa fé, Senhor, nessa noite, ela seja renovada, para que possamos entender que o Senhor é a prioridade em nossas vidas. É do Senhor que vem a nossa alegria, o nosso socorro. É nas horas mais difíceis que o Teu Espírito nos consola e nos faz acreditar que, ainda que seja difícil a trajetória, a caminhada, vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor. A vida de obediência, o preço da fé e da obediência, Pai. E nesta noite, Pai, neste momento, aleluia, memorial, aonde estaremos participando da ceia do Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo sacrifício, pelo preço que foi pago na cruz por cada um de nós. Porque Deus, Ele não fez distinção de pessoas, não. O Senhor decidiu entregar o seu Filho para todo, que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta noite, Pai, nós agradecemos, porque aqui estamos mais uma vez. E para nós, Senhor, é um privilégio participarmos do sangue e do corpo de Cristo moído naquela cruz. Porque foi através do Teu sacrifício naquela cruz, Senhor, que os nossos pecados foram perdoados. O pecado já não tem domínio mais sobre as nossas vidas, Pai querido. E que possamos todos os dias refletir sobre isso. O que tem tentado, Senhor, tirar o centro da Tua presença das nossas vidas, Pai. Que possamos refletir, porque muitas vezes, aleluia, quando nós não cuidamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós ocupamos o espaço que pertence a Ti por coisas que não vale a pena, Senhor. E nada é melhor do que estar na Tua presença. O salmista, ele expressa isso muito bem. Vale mais um dia na Tua presença do que 1000 lá fora. Senhor, muito obrigado. Deus, muito obrigado por este momento, por esta noite. Te agradecemos, Pai querido, por estarmos aqui mais um dia na Tua presença, por tudo que já aconteceu, por tudo que já foi realizado, Senhor. Guarda o nosso coração, a nossa mente, renova as nossas forças, Senhor. Ativa em nós a fé e o suficiente para crermos que o Senhor é Deus que ainda fala e que ainda se revela no nosso meio. Senhor, tira toda a incredulidade, Senhor, toda a barreira, todo o mal que tem se levantado contra a nossa vida, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado tirar a nossa visão, tudo aquilo que tem tentado arrancar de nós a esperança. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos uma renovação do Teu Espírito nesta noite, e que a Tua presença, Senhor, venha ter liberdade neste lugar, porque é neste lugar que nós nos reunimos para nos oferecer como sacrifício vivo diante da Tua presença, Pai. Ah, Te agradecemos pelo preço que foi pago naquela cruz, Pai. Te agradecemos porque Cristo, Ele se fez maldito, aleluia, em nosso lugar, e nos libertou da escravidão do pecado, e hoje nós desfrutamos de uma liberdade, porque a graça, o favor imerecido
revestido, aleluia, Ele se manifestou entre nós e nos deu uma nova chance, Senhor. Ele manda calabara chubi calabarai, a dominar a chama, não mandou que dele barai. Senhor, que nesta noite, ó Pai, ainda que o mundo venha gritar nos nossos ouvidos e dizer que não vale a pena, que é coisa do passado, que está fora da moda, o Senhor não muda, o Senhor é imutável, a tua palavra não muda, a tua palavra não se renova, o que se renova é o teu Espírito, e que o teu Espírito venha se renovar em nossas vidas nesta noite, Pai, e que os nossos corações sejam um altar, um sacrifício aberto para receber o cordeiro. Senhor, vai tomando as mentes agora, os corações, Pai querido, nessa noite. Pai querido, renova vidas, Senhor, ao participarmos do vinho e do pão. Que a nossa vida espiritual seja renovada, que uma unção dobrada seja manifesta sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Que a nossa subida ao Moriá, ela não Ele manda calabara chúbria, Ele é calabarai, não seja uma subida frustrante, Senhor, porque o Senhor já havia provido o necessário para o fortalecimento da fé de Abraão. E quem sabe nós estamos em momentos de desafio, aonde a nossa fé está sendo provada, aonde a nossa alegria está sendo provada, mas a certeza que temos e que não haverá frustração no ponto de encontro em Moriá, porque em Moriá há um cordeiro preparado, Ele é calabara chúbria, e o nosso altar, Senhor, Ele queimará continuamente, não se apagará. E que essa chama permaneça acesa, Senhor, todos os dias. Que não nos falte a alegria, a fé, a esperança em Te servir, Senhor. Há muitos que já não têm mais fé nem esperança, mas que a esperança em Ti possa brotar novamente. Que a Tua glória, Senhor, que a Tua presença seja todos os dias em nossas vidas, Pai. E que possamos entender que há um ponto de encontro que o céu já determinou para cada um de nós. E se o Senhor mandou subir para o Moriá, que possamos subir, Senhor, sem questionar, aleluia, porque haverá a provisão necessária para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós cantaremos o hino da vitória nessa noite, assim cremos, no nome de Jesus.